Olá, queridos, chegou o momento de nós estudarmos sobre a Bíblia e o nosso tema de hoje é saúde é o que interessa. Bom, se você continua a frase é porque você já está no grupo de risco. Tome cuidado. Queridos, saúde realmente é o que interessa, pois com saúde nós podemos chegar a qualquer lugar e alcançar qualquer objetivo. Sem saúde, nós passamos por dificuldades. O tema de hoje quer falar sobre o que a Bíblia diz sobre os cuidados da saúde. Então veja, lembre que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus próprio nos criou com suas mãos, conforme Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Lá nós podemos perceber que Deus nos criou com muito amor e com muito carinho. Nesta criação, Deus nos deu orientações. Ele nos mostrou qual o caminho que nós deveríamos seguir, ou seja, como nós deveríamos viver e viver bem. Então veja bem, Deus ele queria e que ainda quer que você tenha uma boa saúde. A terceira carta de João, o versículo 2, que está lá no finalzinho da Bíblia, próximo ao Apocalipse, diz assim, terceira carta de João, versículo 2, assim, Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Perceba que Deus ele não é alguém preocupado apenas com nossa vida espiritual, mas também é preocupado com a nossa saúde. Deus deseja que você tenha uma boa saúde para que você viva bem, mesmo que seja nessa terra de pecado. E aí, queridos, qual é o convite de Deus para mim e para você? Ele faz um convite simples. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Não é bem um convite que ele faz a você, mas com certeza é uma mensagem de Deus para mim e para você. 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 31, nos diz assim, portanto, quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Deus deseja que tudo aquilo que nós venhamos a colocar as mãos, ou venhamos a fazer, ou até mesmo comer, seja para a glória de Deus. Lembre-se que em Apocalipse capítulo 14, a mensagem é, temei a Deus e dai-lhe glória. Esta é a mensagem do primeiro anjo do livro do Apocalipse. Então, é uma mensagem para mim e para você. Dar glória a Deus. E como é que eu posso dar glória a Deus? Com aquilo que eu como e com aquilo que eu bebo. Mas Deus me se preocupa com aquilo que eu como e com aquilo que eu bebo? Minhas escolhas, as escolhas não são minhas? Eu não tenho esta liberdade? Então quer dizer que eu não sou tão livre assim? Bom, queridos, nós vamos entender por que Deus nos orienta quanto àquilo que devemos comer e beber, ou porque Ele se preocupa com aquilo que nós vamos comer ou beber. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 12, diz assim, para mim e para você. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Perceba que Deus ele deixa você livre para todas as coisas, mas nem todas te convêm. Por exemplo, você pode beber veneno, mas você é obrigado a beber veneno? Não. Eu lembro que a minha mãe, ela sempre dizia, e ainda diz assim, é claro que hoje menos, porque eu não sou tão serelepe quanto antes, mas assim, se os teus amigos se atirarem da ponte para baixo, tu vai te atirar também? Então entenda bem, Deus está dizendo assim para nós, olha queridos, você pode fazer o que você quiser, você pode todas as coisas, é lícito, você tem liberdade, eu te dei essa liberdade, mas nem todas te convêm, algumas vão te fazer bem, outras vão te fazer mal. Então perceba que Deus continua deixando para mim as escolhas, mas Ele me orienta ao que eu posso fazer para poder estar bem e o que eu posso fazer para de repente perder os meus privilégios. Veja bem, a casa é de Deus. Eu sei que você pode dizer assim, não, a casa é minha, ou como dizem alguns aí, né, meu corpo, minhas regras. E aí tem aqueles memes que dizem assim, ó, meu mundo, minhas regras. Queridos, lembre-se que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. Então imagina só Deus morar numa morada feia, suja, mal cuidada. Nós temos que entender, queridos, que por mais que a nossa casa não seja a casa mais bonita do mundo, mas a gente é pobre, mas a gente é limpinho, não é? Então, a morada de Deus também tem que ser um lugar habitável, um lugar agradável. Por isso que Deus se preocupa com a minha saúde. Por isso que Ele orienta você e a mim a não irmos para tudo aquilo que nós desejamos. Podemos todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm.
E como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus quanto à minha saúde? Bom, atenção, leia o manual de instrução antes de usar. Então, qual é o manual de instrução do ser humano? É Bíblia, queridos. É na Bíblia que nós vamos encontrar as instruções para que esta máquina poderosa possa funcionar por muito tempo e com qualidade. E essas orientações se encontram em Gênesis capítulo 1, verso 29 a 30, quando Deus falou para Adão. E Deus não falou para um judeu, Deus falou para Adão. Adão, coma frutas, legumes, sementes, grãos. Esta é a alimentação mais saudável para você. E olha que Adão viveu 930 anos. Contudo, após a entrada do pecado e após o dilúvio, Deus permitiu que alguns alimentos fossem introduzidos no nosso menu. E aí Levítico 11 diz quais os que nós devemos e quais os nós não devemos. Por quê? Porque uns até fazem menos mal, na verdade, e outros fazem mal, mais mal ainda. Então Levítico capítulo 11 nos orienta quais os alimentos são limpos e quais são imundos. Coisa que Noé, bem antes do povo judeu, já sabia. Porque, curiosidade bíblica número 1, quantos casais de animais entraram na arca? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 e 7 que foi um par de animal imundo e 7 pares de animais limpos. Então, isso quer dizer para você e para mim que antes mesmo de Deus dar a lei a respeito da alimentação para Moisés, Deus já dizia a Noé quais eram os alimentos limpos e animais imundos. Porque, por exemplo, entrou um par de animal imundo, mas entrou 7 pares de animais limpos na arca. Quer ver? Confere lá para você ver. E outra coisa também, Deus também se preocupa com aquilo que nós bebemos. Porque, por exemplo, um bom vinho realmente é saudável. É, bom para o coração, isso está comprovado. Agora, queridos, o problema do vinho é o álcool que faz mal ao fígado e outras partes do corpo. Por isso, opte por um bom suco de uva. Deus se preocupa com a minha saúde e com a sua saúde. Ah, pastor, mas tem um detalhe. Marcos capítulo 7, o versículo 18, Deus, ele purificou todos os alimentos. É, verdade. Bom, vamos ver lá. Marcos capítulo 7, o verso 18, nos diz assim: Então lhes disse, assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entrar no homem não o pode contaminar. Opa! Então quer dizer que nada que pode entrar de fora para dentro do homem pode contaminar? Será? Nós estamos sofrendo uma grande pandemia. E essa pandemia é por causa de algo que entrou no homem? Realmente. Dizem por aí que toda essa pandemia do coronavírus é fruto de alguém que desejou comer morcego. Então, preste atenção comigo. Aqui, Jesus estava falando para judeus. Vamos agora entrar na ideia dos judeus? Jesus estava falando com judeus. Judeus comiam qualquer tipo de alimento? Não, a Bíblia diz que eles seguiam isto à risca. Nem mesmo no cadáver eles tocavam. Então, os discípulos comeram algo impuro? Não, os discípulos comeram algo natural, algo que era possível comer aos judeus. Só que qual era o problema? Era a questão dos cuidados cerimoniais. Ah, sabe aquela coisa que a mãe fala assim, ó, vai comer? Lava as mãos antes? Porque senão vai ali sujeira e tudo mais. Então, esta era a ideia que o povo judeu tinha. Eles precisavam fazer um cerimonial antes para poder se alimentar. E então, o que aconteceu foi que os discípulos não fizeram esta lavagem de mãos e aí começaram a ser condenados pelos outros. Jesus então disse, queridos, não é o que entra que contamina, mas na verdade é o que está dentro do homem, é o que sai do homem. Por quê? Porque Jesus estava condenando a eles. Jesus não estava falando sobre alimentos, sobre o que é limpo e o que é impuro. Jesus estava falando sobre a intenção daquelas pessoas condenando os discípulos. Mas como eu posso provar que realmente os discípulos não se contaminaram com alimentos? Ou seja, eles ouviram este texto e eles entenderam como eu. Simples, queridos. Basta você ir a Atos capítulo 10, o versículo 14. Atos 10, versículo 14, aconteceu,
muitos anos depois de Marcos, capítulo 7, verso 18. E o que diz aí em Atos, capítulo 10, verso 14? Mas Pedro, o mesmo Pedro que havia comido aquela comida lá e tinha sido condenado pelos fariseus, mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi, de modo algum, porque jamais comi, me perdi aqui, capítulo 14, 10, verso 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum ou imunda. Perceba que Pedro, anos depois de Atos, de Marcos, capítulo 7, o verso 18, ele mesmo disse: Senhor, eu nunca comi algo imundo, e não é agora que eu vou comer. E até depois, no próprio livro de Atos, capítulo 10, diz que Pedro compreendeu que a questão do lençol de animais, que era para ele matar e comer, e que no texto bíblico não diz que ele matou e comeu, representava os gentios que ele tinha por imundo. Queridos, a Bíblia, ela continua tendo uma distinção entre aquilo que é saudável e aquilo que não é. Veja bem, vou usar um exemplo bem típico, né? Pegue um porco, um porquinho pequenininho ainda, recém-nascido de repente. E aí, então, você coloca ele dentro de casa, você cuida dele, dê banho para ele, coloca cheirosinho e tudo mais. Agora eu pergunto para você, quando este porco ver uma lamaçal, quando ele vê um chiqueiro, o que ele vai fazer? Ele vai se esbaldar. Por quê, queridos? Porque está no próprio porco a imundície. Não adianta você limpar, que ele vai continuar lá. É diferente do ser humano. O ser humano é pecador. E se o pecado nos apresentar aqui, nós vamos nos sujar com o pecado. Mas Jesus, ele transforma a nossa mente de pecador em filho de Deus. Mas isso é outro detalhe. Veja bem, queridos, o que eu quero dizer para você e para mim também é que Deus se preocupa sim com aquilo que eu como e com aquilo que eu bebo. Porque eu preciso oferecer o meu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. É o que Romanos capítulo 12 diz, que o meu corpo é um sacrifício vivo ao Senhor. Agora imagina, como eu posso honrar a Deus tendo um corpo podre, um corpo destruído? Veja só o que este texto aqui diz para mim e para você. Êxodo, capítulo 15, o verso 26. Êxodo, capítulo 15, verso 26. O texto diz assim: E disse: Se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então veja bem, queridos, a obediência traz cura e saúde, principalmente quando você obedece àquele que formou o homem e a mulher. Imagine que você abre o manual de instruções e lá diz que você tem que colocar a sua televisão em 110. Aí você diz: não, eu vou colocar do jeito que eu quero, eu vou colocar no 220. O que vai acontecer com a sua televisão? Você vai ter problemas com ela e pior ainda, a garantia não vai atender a você. Queridos, Deus nos orientou quanto àquilo que é bom e aquilo que nos faz mal. Mas você tem a liberdade de escolha. Entenda, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Continue o estudo aí no formulário que está aí abaixo na descrição ou que você recebeu através do WhatsApp. E, queridos, o nosso próximo tema é sobre profetas. Lembre que Jesus falou para nós tomarmos cuidados e não nos enganar com os profetas falsos. Vamos saber como distinguir entre o profeta verdadeiro e o profeta falso. Que Deus abençoe você e eu espero que esse estudo traga para você muita saúde e muitas bênçãos. Valeu!